meia hora da sua semana, toda sexta-feira, para a gente discutir com mais profundidade as notícias, os temas e os negócios que fazem parte da construção de um mundo mais sustentável. O Matinal Sustentabilidade é um oferecimento da Ambipar. É isso, hoje, Bia, a gente vai falar um pouquinho também. Isso, a gente vai falar de COP. Desculpa, te atropelei, vai lá. Não, acho que deu uma travadinha aqui, mas vamos lá. A gente vai falar de COP30, né? A gente está anunciando desde o começo do programa e chegou a hora. Ontem, um possível curto-circuito em um aparelho eletrônico causou um grande incêndio no pavilhão dos países. Lucas, coloca imagens aí pra gente ver o que aconteceu. Essas chamas altas, elas provocaram uma correria, evacuação lá da Zona Azul, na COP30, e as pessoas foram atendidas, foram 13 pessoas que foram atendidas após inalarem fumaça. Mas, apesar do susto, dessas imagens que assustam, tá tudo bem, as pessoas não se machucaram, elas foram atendidas, mas não houve nenhum dano grave, né, Bia? Ainda bem. É isso aí. Bom, houve uma correria, uma evacuação da Zona Azul da COP30, e ao todo aí 13 pessoas foram atendidas após inalarem fumaça. Isso traz, a gente vai chamar nossa convidada já para falar disso com ela também, mas isso traz, claro, atrasa a negociação, mas eu queria só fazer um parênteses aí sobre a própria negociação, antes de chamar a Ju Fadu para entrar aqui com a gente. Ontem já estava um dia muito difícil para essa negociação. O Brasil tinha começado o dia com a notícia dos países que diziam que iam se opor à criação de um mapa, a menção a um mapa do caminho para a eliminação dos combustíveis fósseis nos textos finais da COP. Esses dias finais de COP costumam ser dias de negociações muito intensas e acaloradas entre os países. O Brasil quer incluir a menção a esse mapa do caminho, que seria uma maneira de dizer como a gente vai se afastar do uso de combustíveis fósseis. A gente vai falar com a Ju sobre isso. Mas é só para registrar que, durante a madrugada de hoje, saíram os rascunhos dos textos da COP30. E nesses rascunhos não está incluído a ideia do mapa do caminho. Então, possivelmente, esse assunto vai ficar de fora dos textos. O que o governo não vai trabalhar necessariamente como ideia de derrota. A gente vai falar disso já, mas eu vou chamar primeiro para esse papo a Ju. Então, direto de Belém, jornalista e documentarista Juliana Fadu, que está acompanhando a COP, já entrou com a gente lá da COP na semana passada e hoje conecta aqui com a gente também. Bom dia, Ju. Bom dia, Bia. Bom dia, Thalita. Olha, vou te falar uma coisa. De tédio a gente não morre nessa COP, né? Aqui em Belém, assim, cada dia é um dia. A gente está vivendo assim. Eu sinto que eu estou aqui há uns 12 anos já. Comecei uma nova vida aqui em Belém, no bairro de Coaraci. Vamos que vamos. Mas vamos falar o que interessa. Ontem foi um dia muito longo. Ele começou com as negociações, teve incêndio. Eu não estava no incêndio, eu estava muito cansada, perdi a hora para acordar na quinta-feira, dei uma atrasadinha e foi o tempo necessário para fugir do incêndio. Mas o que eu fiquei sabendo é que as autoridades agiram muito rápido, a segurança da ONU também. Eu cheguei a ver, eu estava a caminho quando teve um incêndio, aquele fumacê e tudo mais. Aí quem estava comigo no carro falou, gente, imagina se é na Zona Azul. Diz assim, meu pai amado, nem brinca. Chegando lá era na Zona Azul. Mas ficou todo mundo bem. O pior pesadelo, né? Que podia se esperar, né? O pior pesadelo que se podia esperar, né? Onde estão as pessoas que estão envolvidas na negociação climática em si, assim, né? Exato, assim, a gente falou assim, cara, você pega fogo lá. E, assim, a sorte é que a lona, ela era anti-inflamável. Se fosse uma lona normal, dessas que a gente está acostumado, assim, ia
ia ser um desastre horrível, assim, de mortes, mas também de negociações climáticas, porque, assim, não ia ter quem cobrisse e não ia ter quem negociasse. E não ia ter nem quem lutasse, porque estavam lá ativistas, estavam indígenas, estavam embaixadores, chanceleres, enfim, o mundo inteiro estava lá. Sim. Mas que bom, deu tudo certo. O que a gente viu foi que esse fogo foi apagado em 6 minutos, né, Ju? E assim, por pessoas, bombeiros civis e depois bombeiros militares ali que entraram em cena. Então, a coisa realmente, eu ouvi parte dos organizadores da COP dizendo que tanto o carpete como a lona tinham proteção anti-incêndio, por isso o fogo também não se alastrou. E o que a gente vem assistindo desde ontem eu acho que duas coisas, né? Primeiro, um esforço das autoridades também brasileiras em dizer, olha, a vida que segue, vamos partir para o próximo dia, não é isso que vai determinar essa COP, né? E também para indicar, mas isso ainda a gente vai precisar da perícia aí para saber o que causou esse incidente, indicar que não teve a ver com uma questão de estrutura da COP, e sim com um mau uso de algum equipamento elétrico lá dentro, né? Eu acho que... E por que isso é importante a gente falar, eu acho, né? Porque essa COP vem sofrendo uma série de críticas, né? Por parte da ONU, por parte de países que estão em Belém para essas negociações, com relação a essa estrutura, né? Houve uma decisão do governo brasileiro de fazer a COP na Amazônia, ou seja, de levar a COP para Belém e não sediá-la em uma cidade como São Paulo ou como Rio, que teria já locais para você fazer um evento de grande magnitude. Então, aí teve que se criar esse ambiente. Então, tem riscos, eu acho, de você ter problemas estruturais, dificuldades, de ter um custo alto, que são inerentes a essa decisão, né? Que me parece que estavam no cálculo do governo brasileiro quando ele decide levar a COP para Belém, dizendo, olha, os prós, né, são maiores do que os contras, no sentido de é mais importante a gente levar o mundo para a Amazônia do que a gente tentar fazer um evento perfeitinho em um local em São Paulo que já tem toda a estrutura para isso, assim. Então, vamos por esse caminho. Agora, é um questionamento que eu acho que vai ser feito e vai continuar sendo feito, e eu acho, na minha leitura, eu queria te ouvir também, mas assim, que só depois do fim dessas negociações todas, eu acho que a gente vai conseguir saber o que pesou mais aí nessa conta de fazer a COP na Amazônia, né? Se foi o pró ou se foi o contra nesse sentido, porque de fato, se a gente conseguir chegar a um resultado da negociação que seja uma COP de sucesso, acho que isso vai ser muito mais relevante do que qualquer debate sobre a estrutura do evento em si, né? Mas, assim, se além de tudo essa COP fracassar em chegar mais longe, em adiante, eu acho que essas coisas vão ter um peso ainda mais elevado. Mas não sei, queria te ouvir um pouco sobre. Não, eu acho que essa COP ela já fez história. Assim, primeiro porque a importância de Belém, a gente está na Amazônia. Eu acho que assim, você fala com pessoas da sociedade civil, indígenas, organizações, e a importância de você estar num lugar onde o debate ocorre muda a forma que outras pessoas de realidades muito mais distantes encaram a Amazônia. Porque é uma coisa... Eu sempre uso o exemplo do Tracajá, né? Teve uma vez que uma organização da sociedade civil me chamou, foi vender uma pauta e falando assim, não, nós precisamos salvar o Tracajá. Eu disse assim, tá, vamos salvar o Tracajá, mas assim, o que é o Tracajá? Então, imagina que o Tracajá é a Amazônia. A Europa, ela decidia, e ainda tem um poder decisório muito grande. E assim, quando o chanceler da Alemanha fala que assim que estava doido para sair de Belém, porque estava muito calor, era muita zona, era muito isso, meu irmão, isso
só está quente, só está zoneado por conta das mudanças climáticas, entendeu? Existe essa desigualdade, é importante que você veja isso também. Eu gosto muito de uma fala da Auricélia Arapiuns, que ela fala assim, eu vejo numa coletiva de imprensa que os indígenas fizeram, estava todo mundo se abanando, a gente estava numa sala com ar-condicionado, super lotada, e ela falou, vocês não estão aguentando, imagina a gente que mora aqui. E é isso que eu achei assim, é o principal fator para avançar as negociações. Eu achei que foi golaço ter feito a COP em Belém. Belém teve problemas de estrutura, mas, assim, em Baku também teve. Não foi só uma coisa tanto de uma coisa característica do Brasil. Baku teve, mas Baku estava num regime, foi menos jornalistas, foram menos representantes de imprensa, foram menos representantes da sociedade civil. Então, assim, não dá para a gente falar que, assim, que o problema é apenas de Belém. Inclusive, para a gente fazer a infraestrutura daqui de Belém, a gente estava muito mais avançado na época de Baku. Teve um incêndio, fatalidades acontecem, estávamos preparados para isso, como deu para ver, que o fogo foi apagado muito rapidamente. E, além desses problemas, eu acho que também Belém entrou para a história por conta do mapa do caminho. Foi a primeira vez que alguém colocou a mesa e disse, tá, vamos mudar como, quando e onde. Tipo, quem começa? Quem que vai fazer? Como é que vai fazer? E o que eu achei mais legal foi que já estão querendo fazer... foi uma demanda também muito puxada pelos países ilhas, que são esses países que estão sofrendo muito com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, porque é muito doido a gente falar assim, não, é uma diferença de 2, uma diferença de 1,5 graus Celsius. Mas se você parar para pensar, esse meio grau é determinante para a sobrevivência desses países. Porque às vezes a gente imagina assim, de 20 para 21 não tem muita mudança de temperatura. Mas essas mudanças, elas são a média da temperatura do planeta. Média, a gente sabe que assim, são todas as temperaturas somadas e divididas. Então, o que acontece? Exatamente, se para a gente vai de 20 graus Celsius para 20,1, lá nas Ilhas Marshall, por exemplo, pode ser que aumente 5 graus. Sim, exato. Então, assim, a gente sabe que a Terra não é plana e os fatores, eles não são iguais. Há muita desigualdade climática e eu achei ótimo que o mapa do caminho já foi posto à mesa. Ju, que bom ter você aqui, que bom estar aqui com você. Eu já tinha te acompanhado quando você esteve aqui com o Bia e Guilherme há 2 semanas, eu acho. Eu também estou com você, assim, de que a COP parece que já é uma outra vida, são tantas coisas acontecendo. Eu queria dizer que gostei muito dos seus comentários sobre a questão de por que é importante. Eu acho que a gente tem que fazer críticas, sim, quando há problemas de organização, etc. Mas eu acho que a gente tem que sair do vira-latismo de achar que as coisas no Brasil são piores, e etc. E as coisas que a gente tá vendo aí em Belém, elas são parte da realidade, né? As pessoas têm que parar, e eu acho que é muito importante. A gente sabe o poder que os países do tal dito, né, norte global, Europa, Estados Unidos têm nessas discussões, mas eu acho que justamente tem que ser levemente desconfortável no sentido de eles experimentarem também o que pessoas experimentam em outros lugares do planeta, né? A regra do mundo não é viver como se vive na Europa e nos Estados Unidos, muito pelo contrário. E, inclusive, também a vida na Europa e nos Estados Unidos não é só como Hollywood mostra, como a gente vê aí na televisão, né? Então a gente teve aquela fala muito triste do chanceler, mas
mas eu acho que você está trazendo uns bons pontos. Mas, como a ideia aqui é te ouvir e eu falar menos, eu queria te fazer uma pergunta. A gente teve incêndio, a gente sabe que negociações são difíceis, e eu queria que você falasse um pouco, 2 pontos, né? Primeiro, chegar a um consenso numa COP não é assunto fácil, porque a gente sabe que a gente tem gente experimentando, né, países experimentando as mudanças climáticas de forma muito distintas, como você trouxe aqui, né, a gente está falando de média. Então, o que é o principal empecilho para o consenso? Se o incêndio vai atrasar, mas isso mesmo, né? A gente sabe que o André Corrêa do Lago já indicou que sim, mas se você pode desdobrar isso em mais detalhes. E, por último, detalhar essa questão do mapa do caminho. Acho que só para as pessoas entenderem do que se trata, né? Do que a gente está falando e por que ele é tão importante nessa COP, ou se ele vai ser um marco nessa COP. Vamos lá. Para quem está vendo a gente e não entende muito de negociação de COP, eu vou usar um exemplo que eu usei para o Uber ontem. A gente tem final de semana de paredão, entendeu? Mas é um final de semana agora que acontece meio... Vai ter sincerão, vai ter paredão, vai ter repescagem, por isso que demora. Eu achei que, assim, se você falasse com pessoas que cobrem COP há mais tempo que eu, pessoas da sociedade civil, pessoas que observam, elas vão te falar. Há 2 semanas, se falassem para mim que ia ter um mapa do caminho, um roadmap, eu ia falar assim, não, então isso não vai acontecer, eu boto dinheiro que isso não vai acontecer nessa COP. E aconteceu. COP é meio caixinha de surpresas, entendeu? Só que, no caso, a gente não é telespectador do Big Brother, a gente está vivendo o BBB. Então, a gente... E essa COP, de novo, ela foi importante estar na Amazônia, porque a gente teve muita participação da sociedade civil. A gente teve... vieram os indígenas de Barquiata, vieram pessoas do Brasil inteiro, da América Latina inteira. É um país muito mais barato para outros países. O real ele está um pouco desvalorizado, então acaba sendo mais barato, acaba sendo mais acessível. Então, muita gente veio para o Brasil, muita gente veio para Belém. O que eu achei muito legal por exemplo, a Zona Verde, que normalmente é uma zona morta nas COPs, que é onde as pessoas não se importam, não passam muita coisa. Só para localizar quem não está ciente, a Zona Azul é onde rolam as negociações, a Zona Verde ela é aberta ao público, onde também rolam painéis, discussões, tem estandes, brindes, etc, etc. Ontem foi feriado e estava com... Eu li no jornal, vi na televisão que estava assim, com 3 horas para entrar na Zona Verde. Então, assim, o que é bacana disso? Pessoas que não tinham, por exemplo, que nunca se importaram com o meio ambiente, começaram a se importar porque foram para a Zona Verde, entendeu? Mesmo assim, eu não sei o que é COP, eu não sei o que é, mas está na minha cidade, quero ir lá ver. Nessa do quero ir lá ver, no Distraído Venceremos, entendeu? A gente vai falando assim, nossa, mas espera, tá passando, tá aumentando assim, mas espera, eu vou ser prejudicado. E assim você vai engajando a sociedade civil. Os países também, foi a primeira COP, em 3 COPs, que teve a Marcha pelo Clima, que é um evento que sempre rola no final de semana, entre as 2 semanas de COP. Porém, como nos outros países estavam em regimes mais autoritários, não podia manifestar, foram COPs mais tranquilos. E foi em Belém ainda, carimbó, guitarrada, virou carnaval, e pode virar carnaval também, para virar. Vou fazer os cimas agora, mas carnaval também é ato político, política e carnaval andam juntos, sim. E isso influenciou também na adesão de outros países para contribuírem para o roadmap, para o mapa do caminho.
Então, assim, para vocês verem que, assim, às vezes a baderna funciona, entendeu? A baderna, às vezes, não é só baderna. A baderna também foi feita, na verdade, para mudar algo que insatisfaz os baderneiros. E a manifestação foi linda, a Marcha pelo Clima foi linda, foi super tranquila, teve o enterro dos combustíveis fósseis, as viúvas do combustíveis fósseis, que foi a minha ala favorita, meu bloco de rua favorito, que seja, e com as pessoas assim também entendendo. Então, pessoas que não estão nem aí, no lúdico, entendem. Por isso que também a gente precisa ampliar isso. Tanto que depois dessa marcha, outros países aderiram. Eu estou fazendo para a revista Piauí a cronologia de como foi feito o roadmap. Porque não era um negócio que estava sendo ventilado antes da COP, que o governo brasileiro ia propor isso. E anunciaram durante a COP, as pessoas adoraram, mas é aquela coisa, né? Muitos países, mas os Estados Unidos e a China não estão com representantes, assim, a China está com representante, mas assim, não estão. A China fez assim, não, a gente vai diminuir, mas a gente vai diminuir do nosso jeito. Eles tiram meio que o corpo fora, assim. Mas... Eles não assumem protagonismo ou liderança, né, na discussão, eles ficam meio laterais, assim, né, nesse debate climático. Exato, eles não, assim, numa analogia bem chula, eles são tipo meio boy lixo, sabe? Eles eles chamam para sair, não sei o que lá, mas na hora de apresentar a família eles não querem. É meio que a China nas mudanças climáticas. Mas assim, é aquela coisa, não existe vácuo na política, né? O Trump não veio, o governador da Califórnia veio e atuou bastante, saiu bastante na mídia, me lembrou um pouco, não sei se vocês concordam comigo, o Dória com as vacinas da Covid. Por quê, Ju? Porque lembra quando o Bolsonaro estava assim, não vai trazer vacina, estava naquela coisa, a Dória falou assim, não, vai trazer sim, traz a China para cá, bora vacinar pelo menos São Paulo. Foi meio que isso. E o governador da Califórnia também fez muito material de mídia, eu acompanhei ele um tempo, e ele conheceu ele foi em Palafita, chegou a ir a uma favela, uma comunidade aqui, se não me engano, e fez assim, fez bastante material. Então, é uma coisa que assim também está em jogo, tanto para o governador da Califórnia, como também para o presidente Lula, que a gente sabe que eleições intensas virão ano que vem, e eu acho também que ele quis dar aquela carimbada. Sim. E Ju, eu quero só, antes da gente te liberar aqui também, mas eu queria fazer alguns comentários aí sobre a história do Mapa do Caminho, que você está acompanhando essa cronologia, mas para a gente falar um pouquinho mais disso, porque esse tem sido o tema, né, e vai ser o tema hoje dominante, eu acho, mas acho que uma coisa para a gente ter em mente é que, em tese, a COP acabaria hoje. Mas, tradicionalmente, muitas vezes as COPs se estendem para além do último dia, justamente porque, como você falou, fim de COP é paredão do BBB, é tudo acontecendo ao mesmo tempo e tal, e na negociação diplomática, cada palavra importa para cada país, né? Se entra um termo ou se não entra. Então, essas negociações, elas são longuíssimas. Ontem, os negociadores perderam bastante tempo por conta da evacuação do pavilhão da Zona Azul, né, em razão do incêndio. Então, foram de 6 a 8 horas aí de negociações paralisadas. No final da noite, André Corrêa do Lago, que é o diplomata presidente da COP, voltou a fazer as ligações, enfim, falar com as pessoas dos outros países, e disse que hoje cedinho eles iam já, desde as 6, 7 da manhã, retomar essas negociações, mas muito possivelmente isso não acaba hoje, portanto, né? Então, acho que tende a entrar aí no final de semana,
E o ponto crítico é justamente como abordar a questão do afastamento de uma economia baseada em combustíveis fósseis, né? Porque lá, há 2 anos, em Dubai, os países concordaram na COP em fazer essa transição para um mundo sem combustíveis fósseis. Aí, na COP passada, nem entraram nesse assunto, isso nem entrou nos comunicados finais, prova de quanto é difícil avançar sobre isso. E agora o tal do mapa do caminho é o Brasil falando, como você disse, tá, então quando, onde, como, quem vai primeiro, né? Quem vai fazer o quê para a gente chegar num mundo sem combustíveis fósseis? Mas aí, fazendo esse retrospecto um pouco, né? Houve um apoio de uma série de nações a esse projeto brasileiro, né, de colocar o mapa do caminho. Por outro lado, países muito liderados ali também pela Arábia Saudita, que é um exportador de petróleo, disseram, não, a gente, se for por esse caminho de colocar a história de mapa do caminho para ficar longe de combustíveis fósseis, a gente vai implodir o resto, né? Digamos assim, a gente não vai topar os outros comunicados. Então, o impasse ontem, até a hora do incêndio, era um pouco esse, né? E aí, o rascunho que sai, inicialmente, sai agora, nessa madrugada, sem a menção ao mapa do caminho, o que se isso se concretizar ao longo dos próximos dias e, de fato, não houver uma menção nos textos, de certa maneira, uma derrota aí para o Brasil, que vinha batalhando por isso e não vai conseguir fazer com que essa COP fique marcada como uma COP que conseguiu botar isso no papel. Mas ontem, o André Corrêa do Lago deu uma entrevista à noite na Globo News, eu estava assistindo, e eu vou trazer aqui porque eu acho que é o discurso que a gente vai começar a ver a partir de agora muito forte do governo, que é a presidência do Brasil na COP, ela só começou agora, mas ela dura 1 ano. Então, o importante foi o Brasil ter vocalizado a ideia de ter esse mapa do caminho, de trabalhar por esse mapa do caminho e ter conquistado o apoio de uma série de nações. E a gente tem 1 ano inteiro para trabalhar como presidente da COP, para a gente ir construindo isso, né? E ele falou, por exemplo, o TFFF, o Fundo das Florestas, ele nasce em discussões dentro da COP, mas ele vira uma coisa fora da Convenção do Clima da ONU, né? Então, assim, ele vira um mecanismo por adesão. Ele falou, então, o mapa do caminho, ou, disse ele, os mapas do caminho, porque podem ser mais de um, eles podem ir surgindo fora de um comunicado de COP. Então, a meu ver, já é o André Corrêa do Lago jogando a toalha com relação a isso estar no texto. Ele fala, não está morto, a gente vai lutar até o fim e tal, claro, é o papel dele, mas assim, já é ele criando toda a narrativa de como não será um fracasso se isso não estiver no texto. E claro que isso é uma narrativa de governo, né? Então, para o governo brasileiro falar, não, conseguimos algo importante, mas eu vi organizações, você está trazendo isso, né? Que organizações da sociedade civil, de ambientalistas, estão sim considerando que é uma vitória dessa COP, trazer luz para a ideia de ter um mapa do caminho, né? É um pouco por aí? Você quer complementar? Desculpa fazer esse parênteses aqui, mas só para a gente também conseguir ir trazendo algumas coisinhas que foram acontecendo aí na noite de ontem, que eu sei que foi um dia enlouquecedor aí para vocês que estão aí, de correria, de muito trabalho, e daqui eu consegui acompanhar algumas coisas. Foi. Eu concordo com o André Corrêa do Lago, porque a gente... Isso foi posto à mesa, entendeu? Foi o que eu falei na minha primeira resposta, assim. Isso foi posto à mesa e se falou assim, tá, se vamos fazer, como, quando, onde, vamos... Quem vai começar? Porque é aquela coisa, assim, a transição, ela vai ser o caminho. Vai... e ela também tem ela também é lucrativa. Existe também quem vai lucrar. Não é assim que todo mundo vai perder dinheiro. É porque agora os países ricos que fizeram dinheiro com petróleo, emitindo gases poluentes, eles precisam começar. Então, esse está um impasse. É aquela coisa, assim, é a mesma discussão das cotas. Tudo bem, eu quero trabalhar com pessoas LGBT, eu quero trabalhar com pessoas negras, eu quero trabalhar com pessoas indígenas, mas eu não quero que tirem minha vaga. Então, é esse discurso, por exemplo,
que os países ricos estão usando. Porém, por outro lado, são eles que têm que começar com a transição, porque são eles que têm mais dinheiro, justamente porque lucraram com a emissão desses gases poluentes. Então, eles que têm que começar com a transição. E é justamente esse impasse com os países mais poluentes que estão travando. A gente já sabia, isso assim, não é preciso ser muito gênio da lâmpada para saber que os países ricos eles não vão querer mexer em suas riquezas. Porém, agora, o mapa do caminho foi verbalizado, ele foi documentado. Só para te dar uma informação que a gente estava ao vivo, eu não consegui ler, mas saiu um outro rascunho agora às 9 horas do texto. Eu ainda não li, porque, enfim, a gente aqui. O G1 deu uma matéria dizendo que o mapa do caminho e fim do desmatamento não são citados e que o texto frustrou expectativas do Brasil. Mas eu não sei se é esse último rascunho, porque é isso. Nesse último dia, mas é um texto agora de manhã, então eu imagino que se trate do último rascunho, sim. Mas a gente sabe que nesse último dia, esses rascunhos eles vão e vêm, né, Ju? Porque os países estão em intensa e franca negociação agora, né? É isso que eu ia falar, porque, assim, para mim, assim, é a parte mais legal da COP, porque é quando, assim, alguém dá uma sugestão, aí, sei lá, a Índia fala, não é assim, não. Aí começa a votação, sabe no BBB, quando tem a votação, que não é aquela votação na frente de todo mundo, a votação aberta, é meio isso. Então, assim, sempre rolam uns barracos, aí, enfim. E a gente que é jornalista adora acompanhar um barraco, né? Então, esses textos, eles vão voltar, e vão de novo, e vão voltar até, assim, normalmente até domingo. Mas a gente está muito avançado. Isso também é importante dizer, e também é importante, que é uma das coisas que a gente fez história na COP, que a gente estava muito avançado. E eu acho que no frigir dos ovos, assim, no saldo geral, eu acho que a COP de Belém vai sair maior do que a gente, mídia, pontuou no começo dessa cobertura, sabe? Que Belém não estava preparada, que a infraestrutura não estava boa. Eu acho que, assim, vai ser o BBB do Gil, essa Copa de Belém. Ju, brigadíssima. Obrigada por ter tirado um tempinho. Eu sei que falamos ontem, eu sei que está muito corrido aí de trabalho. Então, obrigada mesmo. Bom trabalho para você, que eu sei que vai entrar no fim de semana dentro. E a gente volta a se falar depois, com certeza. Não, eu não aguento mais, assim, trabalhar de final de semana. Eu já não sei, assim, quando que é segunda, quando que é quarta. Eu tô, assim, no looping. Mas... Não tem segunda, quarta, não tem domingo aí. É todo dia, não tem nem mais noite. E assim, eu não sei mais o que é maniçoba, com que é tacacá, eu tô assim, misturando tudo já. Mas vamos lá que... Obrigada, Ju. De volta aí. Depois você faz um popurrí dos melhores momentos dessa COP, que, como você mesma disse, vai entrar para a história. Boa cobertura. Não, assim, jogador da rodada, Curupira. Porque, assim... Os memes que estão rodando por causa do Curupira, que não sei se vocês lembram, o Nicolas Ferreira postou, né? Como é que vão achar um mascote que tem cabeça de fogo, aí teve o incêndio, aí todo mundo ficou assim, meu Deus, aí ó, até a Mora aqui deu sua opinião. Aí estão falando assim, não, o Curupira não foi o Curupira, enfim. A gente se pega com poucos memes, né? Então, depois da COP, você volta com os melhores momentos e com os melhores memes da COP. Isso. Fechado. Combinado, Ju. Beijo, gente. Thalita, uma menção rápida, que ontem eu entrevistei no meu programa sobre COP, sobre a reta final de COP, a superintendente de gestão ambiental da USP, Patrícia Iglesias. Justamente ela fala da importância de conseguir, no texto final, chegar a alguma menção sobre a história dos combustíveis fósseis. Vamos ouvir um trechinho? Falar dessa COP, da COP 30, como uma COP que avançou
ou como uma COP que ficou na mesma? Olha, é difícil falar isso porque a gente ainda não tem esse avanço que seria o verdadeiro mapa para a transição energética. Mas eu acho que a gente tem que brigar até o último instante para que ela seja uma COP que realmente traga avanços, que traga esse mapa para descarbonização, né, e para eliminação dos combustíveis fósseis. Então, eu quis trazer porque é justamente isso que a gente estava falando agora, né? A gente ainda não sabe se é uma COP de sucesso ou não, e isso está em jogo, está em disputa hoje e provavelmente amanhã, e como a Ju trouxe para a gente, provavelmente até domingo, né? Até talvez o próximo ano, quando depois que a gente passar o bastão, vamos ver. E Bia, Verdade. a gente vai agora para o quadro Negócios Verde. O que você trouxe para a gente? Trouxe também uma questão sobre a COP, Thalita, que é sobre o lançamento do 4º leilão do EcoInvest. O EcoInvest é uma das principais plataformas, estratégias hoje para mobilizar o capital público e o capital privado para direcionar esse capital para a bioeconomia, né? E aí esse 4º leilão foi lançado durante a COP e tem como foco justamente, exclusivamente, projetos na Amazônia. Eu venho conversando com pessoas ligadas à questão de como viabilizar o financiamento climático, porque essa é uma das questões mais críticas quando a gente está falando desse assunto, justamente porque fala-se em $1 trilhão para conseguir viabilizar essa transição energética, adaptação dos países à crise climática, mitigação de riscos, etc. E então é muito dinheiro, precisa de uma união entre capital público e capital privado, entrada muito grande. E o EcoInvest, que é essa iniciativa aí que é do governo federal, ela vem sendo apontada por gente que não é do governo, gente de fora do governo, como algo que é muito relevante nesse sentido de conseguir alavancar o uso de recursos privados também para questões sustentáveis. Então, pela primeira vez, esse leilão foi voltado, e essa edição do programa foi voltada para as cadeias sustentáveis que geram renda na Amazônia, especificamente na Amazônia, e vai alcançar aí pequenas empresas, cooperativas, comunidades tradicionais, que costumam ter mais dificuldade de acessar financiamentos maiores, né? Então, acho que esse é o nosso quadro Negócios Verdes de hoje, que tem a ver com COP também, porque não tem como, tá tudo acontecendo lá em Belém quando o assunto é esse. É isso, Bia. A gente teve um programa longo e muito completo. A gente conseguiu dar conta desse noticiário que foi intenso no feriado. Então, queria encerrar aqui. Um bom fim de semana para você, para todos. E até segunda eu sigo aqui com vocês. Bom final de semana, gente. Nos vemos na segunda-feira. Até lá.